que é um improvável, gente? Prometo ser bem objetivo com vocês. O improvável é aquele que antes ninguém dava nada para ele, mas quando Deus entra na história, quando Jesus entra na história, aquilo é transformado. É como se você tivesse um antes e depois de Cristo, é como se você tivesse um modelo de enxergar as coisas e agora você tem uma nova maneira de enxergar as coisas depois que você conhece a Jesus. Então o texto de 1 Coríntios diz assim, GCS pode colocar aí, mano, por favor? 1 Coríntios 1, 27 diz assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. A gente tem uma sensação, a gente foi criado numa ideia de que aquele que é poderoso tem mais poder. Mas aquele que é poderoso tem mais sucesso, aquele que é mais poderoso, ele é mais forte, ele vai ter um melhor desempenho. A gente é levado a acreditar nisso. A gente também é levado a acreditar que as pessoas que são mais sábias têm a resposta para todas as coisas. E nos nossos dias, as pessoas que são mais inteligentes, mais intelectuais, mais sábias ao mundo, dizem que ter uma religião é uma loucura. Ai, você vai numa igreja em pleno ano de 2018. Nossa, você acredita em Deus, século 21. Já provaram que Deus não existe. Mentira, não provaram nada não, gente. Provaram várias outras coisas, mas que Deus existe não provou. Eles usam esse tipo de jargão exatamente para evitar que eu e você conheçamos algo que muda a nossa vida. Eu já falei para vocês, alguns de vocês sabem, eu estudei filosofia, fiz faculdade de cinema, eu tive contato com um bando de louco, que queria por A mais B me convencer de que algumas coisas não existiam. E a questão, gente, é que a gente só pode dizer se algo existe ou não quando a gente experimenta. E quando eu experimentei Jesus, eu tinha certeza de que aquilo era verdadeiro. De que não era algo inventado na minha cabeça, de que não era uma coisa que vinha de dentro, de que ficava eu com as minhas coisas. Muitas vezes a gente tem esse tipo de entendimento, de que Jesus ou Deus se limita a uma experiência de outros. A experiência que o outro tem não é a minha experiência. Só que eu queria te pedir para você abrir o seu coração e a sua cabeça, porque sabe, não tem a ver comigo, com você, tem a ver com Deus. Deus existe, Ele ama a mim, ama você, e Ele quer transformar a nossa vida, quer levar a gente para um novo nível de entendimento das coisas. Mas enquanto a gente se mantém bloqueado, fechado, dá para a gente receber alguma coisa? Não. Você vai para um restaurante novo, certo? E a pessoa fala assim, é um restaurante que você nunca foi. Para você, se você descobrir é bom ou se é ruim, você precisa ter a sua própria experiência, certo? Então aí, imagina, você chega num restaurante novo e a pessoa fala, você quer o cardápio? Não, eu estou aqui só para ver. Como é que você vai ter essa experiência? Dá para ter? Não, você pode olhar, mas se você não pedir um prato e não tiver a sua experiência, você não vai conseguir julgar se aquilo procede ou não, se aquele restaurante é bom ou não. A mesma coisa acontece com o Senhor. Então eu peço para você, com muito respeito e amor, abre o seu coração. Às vezes quando a gente vai falar de Moisés, eu já conheço Moisés, príncipe do Egito, já assistiu o desenho. Então eu já conheço a história. Mas eu queria que você realmente abrisse o seu coração, porque Moisés, nós temos muito de Moisés. Nós temos muito daquilo que ele fez, da maneira como ele se comportou diante de algumas situações. Então eu quero que quando a gente leia Moisés, você faça uma reflexão do quê? O quanto de Moisés eu tenho? Ou será que eu tenho me comportado como esse cara, como esse Moisés aí? Moisés é um cara histórico. Ele aparece em vários textos, não só no texto bíblico, também aparece lá no Alcorão, não é verdade? Então Moisés, tanto Moisés quanto Abraão, todos esses caras do Antigo Testamento, eles aparecem nesse novo formato, nessa história, esse formato que nós temos da Bíblia. E Moisés é um cara muito, muito importante para a gente entender a Bíblia, para a gente entender o que Jesus fez, para a gente entender como é que Deus chama um povo. Então sabe, Deus ele inverte sempre essas coisas. A pessoa que é mais improvável, Ele usa para que seja uma bênção na vida de outra pessoa. Então, como a gente viu semana passada, não importa como você começa, o importante é como você termina. Repete comigo, o importante não é como eu começo,
mas é como eu termino. Porque a gente olha muito, não, eu vou ficar bom para seguir a Jesus. Não, vem como estás e o Senhor transforma a sua vida. Essa é a parada que acontece, esse é o mote do Evangelho. Com Moisés acontece a mesma coisa. O Hudson Taylor, ele tem uma frase legal, ele fala, todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. Nós nunca vemos um grande poderoso, Deus usando esse grande poderoso na função de grande poderoso. Jesus, que era o próprio Deus encarnado, grande e poderoso, a Bíblia fala que ele se fez homem, certo? Ele que era Deus não precisava se tornar como homem, mas se fez como homem, para ensinar as pessoas, para experimentar as coisas que as pessoas experimentavam, para salvar eu e você. Então todos os gigantes de Deus, as pessoas que marcaram a geração, são pessoas que são fracas, são pessoas que dependem do Senhor. Agora pensa comigo, você já errou tentando resolver um problema do seu jeito? Quantos já erraram? Já errou, já? Mano, mas eu sei fazer. E aí você faz do seu jeito e o que acontece? Erra. Traz uma vergonhinha às vezes, né? Você fala, poxa, podia ter pedido, né, ajuda de alguém. A vergonha é um limitador muito grande para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A vergonha coloca a gente numa situação de marasmo, coloca a gente numa situação inerte, sem força. Quando eu e você estamos envergonhados, a gente não tem força para mudar uma situação. Porque tudo que a gente faz parece que alguém vai vir e vai jogar na nossa cara. Te disse, falei, Caio, que isso ia acontecer. Mas não é assim que funciona com Deus. Deus, ele não fica olhando, esperando a gente cair no erro e falar, eu te disse. O Senhor está interessado no meu e no seu sucesso. Ele quer que nós sejamos pessoas bem-sucedidas. Por isso que Jesus morreu na cruz para a gente, para nos dar vida. Não para nos dar uma morte mais rápida. Porque se ele quisesse que a gente não vivesse no mundo, ele morria na cruz e falava, quando se converte, morre. Mas ele falou, não, quando você se converte, é então aí que a sua vida começa. Porque eu quero que você seja abençoado, eu quero que você abençoe outras pessoas. Agora funciona assim. Normalmente, você quer o melhor, você quer resolver um problema real, você acha algo inadmissível, você está certo, mas é por causa de um temperamento, por causa de uma palavra mal colocada numa área, num momento, tudo vai por água abaixo. Você já teve aquele momento que você estava muito certo, mas aí você levantou a voz e gritou e você perdeu a razão? Ixi, aconteceu isso comigo tantas vezes. Você está lá, você está ganhando a discussão, aí a pessoa fala um negócio que tipo, você não está entendendo? Perdeu. Minha mãe falava muito isso para mim, quando você levantou a voz, você perdeu a discussão. Eu falei, mentira, é aí que eu ganho. Na verdade, quando você levanta a voz, mas não é, quando a gente levanta a voz, é aí que a gente perde a discussão. Por causa do nosso temperamento, às vezes por causa de uma palavra que a gente fala, a gente pode perder uma baita de uma construção de alguma coisa. E é isso que aconteceu com Moisés. Moisés, por causa de um temperamento, por causa da sua maneira de enxergar as coisas, porque ele queria ser juiz, fazer justiça com a própria força, sabe aquelas, né? Não, eu resolvo. Moisés fez isso. Olha o que diz a Bíblia aí, tem o texto na tela aí, pode, Êxodo 2, de 11 a 16, se você não conseguir ler, abre na sua Bíblia aí, Êxodo 2, de 11 a 16. Nós vamos pegar a história de Moisés, ele já está adulto. Moisés é aquele cara, certo, estava tendo no Egito, era para matar todos os filhos que nascessem do povo hebreu, todos os homens que nascessem. A mãe, Joquebede, a mãe de Moisés, coloca o filho dentro de uma cesta e joga no rio. O rio leva o bebê, certo? Até o faraó, até onde ficava o palácio do faraó. A filha do faraó pega Moisés e cria ele como se fosse o próprio filho. Então um hebreu, que era o povo escravo no Egito, certo? Um deles agora se torna filho da filha do faraó. Um hebreu começa a crescer como um egípcio. Então Moisés, ele aprende a falar egípcio, ele estuda nas academias egípcias, ele se torna um príncipe do Egito. Ele era um cara que não era o primeiro sucessor, né, para ser o rei do faraó, mas ele estava na sequência ali, ele fazia parte da família. E é isso que acontece, Moisés agora está na sua juventude aí, e nós vamos ler esse trecho, que relata uma parte da vida de Moisés. Êxodo 2, 11 e 16, então anos depois, já adulto,
Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Moisés vivia no palácio, não sabia que o povo hebreu era escravizado. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para os lados e, não avistando ninguém por perto, o que ele fez? Matou o egípcio. Em seguida, escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. E o homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Toma essa. Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. E aí então começa a história de José servindo na casa de Jetro. O menino do rio, filho adotado da filha de Faraó, se tornou um assassino fugitivo. Moisés, que não tinha futuro, que era para ter nascido já morto, tem um futuro, começa bem, tem tudo para continuar bem. Ele podia manter o status dele como filho da filha do Faraó, certo? Podia ficar lá de boa, curtindo a vida, deixando o povo dele se ferrar. Mas ele vai com a motivação correta, mas com a atitude errada. Não basta só a motivação correta. Não basta só a motivação correta se a atitude for errada. Ah, mas eu queria tanto salvar ele. Salvou, mas à custa da morte de outra pessoa? Não funciona assim no reino de Deus. Então ele tinha a motivação correta, mas ele sai de uma vida para um assassino, para um fugitivo. Parecia que tudo estava perdido, ele se tornou um improvável. O palácio não era mais dele, porque ele não podia mais ir no palácio, porque iam prender. O povo que era dele, o povo queria saber de Moisés? Não, o povo rejeitou. Ele falou: quem é você para governar sobre nós? Certo? Rejeitou ele. Os 2 lados que ele podiam ir, rejeitou ele. Ele não tinha mais nada. E além disso, diante de Deus, ele se via como um assassino. Imagina o quadro, gente, de Moisés. Estava fácil para ele? Não. Era para ele ter vivido lá como um mendigo, lá no poço de Midian, pedindo água, dependendo das coisas. Tanto que quando ele vai para lá, Moisés, ele se casa com uma das filhas de Jetro, e ele vive apacentando o rebanho. Ele nunca vai pensar em voltar para reivindicar o trono. Ele nunca vai voltar a pensar em liberar o povo do Egito, os hebreus. Mas Deus tinha um plano para Moisés. Não era sobre aquilo que ele enxergava para a vida dele. Era sobre aquilo que Deus tinha para ele. Então mesmo com um começo ruim como o de Moisés, Deus consegue transformar a história e fazer com que ele se torne o libertador do povo do Egito, gente. Então você está vendo que não é como a gente começa na vida cristã, não é só como o estado que nós estamos quando nós chegamos a Deus. A questão é quanto nós estamos dispostos a falar: Senhor, Tu sabes a minha história, Tu conheces a minha história, agora transforma isso a partir daqui. Tem um falso pensamento muito grande nos nossos dias, de que para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que ser bom. E não existe isso. O que precisa para a gente se aproximar de Deus é arrependimento. Está comigo, gente? Sim? O que precisa para a gente se aproximar de Deus é arrependimento e não ser bom. Alguém modificou isso na nossa cabeça. Você tem que ser bom bastante para se relacionar com Deus. Quem disse? Não está na Bíblia. Pode ser algum cara maluco que falou aí, mas na Bíblia não está. A palavra de Deus diz que nós chegamos com o nosso coração contrito e quebrantado. E esse coração o Senhor não rejeita. Agora deixa eu perguntar para você. Você já se viu na necessidade de provar algo para alguém? Não, eu tenho que provar que eu sou bom. Ixi, já nasce, né? É quando você está tentando conquistar, né, um crushzinho, né? Você tem que, né, ter o desempenho, né? Eu sou bom nisso. Vou levantar um caminhão aqui com o meu braço, né? Para eu mostrar que eu sou bom.
Não vou mostrar o quanto eu sou santo para ver então se alguém faz isso, deixa eu pregar. Não, eu vou ver se eu faço alguma coisa, se eu vou ter um bom desempenho. Às vezes a gente vive muito a nossa vida voltado para isso, para desempenho, para aparência. Mas nosso coração está um bagaço. Nosso caráter duvidoso. Mas por fora, eu sou uma pessoa muito boa. Tem que tomar cuidado com isso. Acontece. Vamos pensar em algumas pessoas que Deus usou na Bíblia. Está aí na tela. Noé. Deus usou ou não usou? Usou. Teve problema com bebida. Bêbado. Mas Noé acaba bêbado a sua vida. Abraão estava bem velho e mentiu deslavadamente. Deslavadamente, não, descaradamente, né? Deslavadamente é uma palavra que eu inventei agora. Jacó enganou seu pai e mentiu algumas vezes. Só algumas só, né? Jacó é um poço de beleza, né? Voltou, aleluia. Lia era desprezada por sua aparência. Achavam Lia feia. Moisés matou um egípcio. Esther era órfã e prisioneira de guerra. Gideão era medroso. Sabe o Gideão que lutou contra o exército? Medroso. Sansão dormiu com prostituta. Raabe era uma prostituta. Deus usou todas essas pessoas. Davi caiu em adultério. Jeremias e Timóteo eram muito jovens. Elias ficou depressivo a ponto de ter desejo suicida. Jonas fugiu de Deus. João Batista era esquisito, né? Comia gafanhoto. Marta era ansiosa e preocupada. A mulher samaritana teve muitos homens. Zaqueu era corrupto até se encontrar com Jesus. Pedro era impulsivo e sem noção. Né? Pedrão, pá, corta a orelha, é tudo loucão. Marcos chegou a desistir de tudo. Esse é o tipo de pessoa que Deus usa. Como eu falei semana passada, ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. Há uma diferença. Há uma diferença. Mas todas essas pessoas foram usadas por Deus. E elas tiveram um momento onde Deus testificou o seu caráter. Que não importou quem era, como Raabe, que era prostituta, como Gideão, que era medroso, como Moisés, que matou um egípcio, que a gente vai ver aqui, como Pedro, que era loucão, impulsivo. Deus usou essas pessoas para abençoar muitas outras pessoas. Só que essa galera, todos eles no meio do caminho tiveram que abrir mão da sua vontade, abrir mão da sua identidade, abrir mão do seu passado. A gente ama ficar abraçado com o passado. Ama ficar abraçado com o passado. Inclusive com os nossos erros. A gente tem que se livrar do passado, gente. Deus tem um futuro para a gente, amém? Não é para a gente ficar olhando o passado com saudade. Saudade do passado só aprisiona eu e você. Para essas pessoas aí, para a sociedade, essas características que a gente está listado aí, elas eram totalmente limitantes e excluía eles. Vocês não vão poder fazer nenhuma coisa, porque vocês já foram isso, já foram aquilo. Certo, gente? Todo mundo rejeitava essa galera. Cada um deles era marcado por um fato na sua vida, que desqualificava ele perante os homens. Mas aos olhos de Deus, gente, eles eram como vasos rachados, esperando Deus para recolocar eles e grudar de novo. Tem uma técnica japonesa, eu esqueci de colocar a imagem aí, que o Dave Gibbons fala no livro dele, não sei se alguém vai lembrar. Ele fala que existe uma técnica japonesa ou chinesa, né? Do porcelanato. Quando uma peça de porcelana se quebra, ela é grudada novamente com ouro. E ela se torna mais valiosa do que era antes. Então uma peça que aparentemente é quebrada, mas quando ela é reconstruída com ouro, ela vale mais do que era antes. Então quando o Senhor reconstrói isso, gente, é outro tipo de mentalidade. Quando o Senhor Jesus reconstrói a minha e a sua vida, é outro tipo de experiência. Mas para isso a gente tem que falar, é verdade, nós estamos quebrados. É verdade, a gente não é completo. Quando a gente vem com um coração muito orgulhoso, tipo, não, eu não preciso de nada, minha vida é boa, eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, não fumo, tenho só uns probleminha de mentirinha, não há diferença. Não há diferença para o Senhor uma vida de mentira, uma vida de homicida, de um assassino. Não há diferença. Para o Senhor existe aqueles que são filhos e aqueles que não são. Por isso que a gente precisa vir com o nosso coração simplesmente humilde diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho áreas da minha vida assim que precisam ser reconectadas, e é só o Senhor que pode fazer isso com a gente. Moisés chegou assim. Pode botar o próximo, mano. Então nós vamos trabalhar aqui 6 pontos hoje.
E a pergunta é: se você ainda se sente meio fora dos planos de Deus, se você acha como Moisés, que não, Deus não me encaixa ainda na narrativa de Deus, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: você não está fora do plano de Deus porque você errou feio. Às vezes a gente pensa que, se você já teve uma vida cristã, e você errou, e por causa disso você não saiu dos caminhos do Senhor, escolheu não viver mais uma vida santa, deixa eu dizer, esse não é o caminho que o Senhor tem para você. Não é porque eu e você erramos feio, que a gente não pode mais seguir ao Senhor. Ele continua nos amando, Ele continua sendo bom. Mas talvez você nunca conheceu a Jesus, e você fala: eu sou tão bagaço, que se eu chegar como eu estou, Ele nunca vai me aceitar. Esse é um pensamento de meritocracia. Deus não funciona assim. Ele não olha pelo que a gente pode fazer, Ele olha por quem nós somos, por quem nós podemos nos tornar. Olha o que diz Êxodo 2:11. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio e em seguida escondeu o seu corpo na areia. Como eu falei já para vocês, é a solução errada para o motivo certo. Moisés achou que era o seu fim. Matei alguém, Deus nunca vai me perdoar. Deus não vai me perdoar por esse pecado que eu cometi. Você não precisa ter matado alguém, mas às vezes você tem esse mesmo tipo de sentimento que Moisés tinha. Não, Deus não vai me perdoar. Eu não vou ter outra oportunidade de namorar, eu não vou ter outra oportunidade nesse trabalho, eu não vou ter outra oportunidade de poder ministrar um dia, de tocar, de poder servir a Deus, de poder ter meu casamento. Eu nunca mais vou poder porque eu errei. Esse é o tipo de pensamento humano, homem. Eu não vou poder ser um bom pai e uma boa mãe porque os meus pais me marcaram negativamente. É um tipo de raciocínio humano, limitante. Deus não enxerga dessa maneira. Se Deus não enxerga a gente assim, nós não podemos nos enxergar assim. Você errou feio na sua vida? Deus ainda conta com você. Deus não tirou você e eu do plano dele só porque a gente errou. A história de Moisés nos mostra isso. Eu não estou falando de autoajuda, eu estou falando de uma história de um homem que existiu, que Deus usou a vida dele para abençoar outras pessoas, porque ele deixou a vida dele ser transformada, porque ele abriu o seu coração para que Deus pudesse trabalhar na vida dele. Sabe, Jesus na cruz já resolveu o seu e o meu problema com o pecado, amém, gente? Então sabe, quando Ele morreu na cruz, Ele levou sobre si o nosso pecado, Ele já nos trouxe liberdade, não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do pecado. Mas não adianta nada Jesus ter morrido na cruz e a gente se colocar debaixo do jugo do pecado. Jesus morreu na cruz, nos libertou dos nossos pecados e a gente vive atrás do medo, com medo de tudo. Está na hora de você tomar uma posição na sua vida. Não adianta nada Jesus ter morrido na cruz por mim e por você, se libertando do poder do pecado que existia sobre nós, e a gente ainda fica na vida de pornografia, fica na vida de mentira. Adianta alguma coisa? Não. Não, mas é o pecado, é as pressões externas, não é. Jesus falou que o mal que existe no homem, na minha e na sua vida, nasce de dentro da gente, não nasce de fora. Ai, eu estou passando por uma situação, Gustavo, que tem uma menina lá que está fazendo tanta pressão na minha vida. É o seu coração que está desejando. Ai, mas tem um cara que não para de falar comigo, que não sei o que, eu acho que é de Deus. Você sabe que não é, para de flertar. Ai, não, mas isso aqui é só um negocinho que eu vou fazer, ninguém vai ver, ninguém viu também, né? Enterrou o corpo do egípcio aonde? Na areia. Ninguém viu também o que ele fez. Mas o Senhor sabe das coisas. Mas Ele não está aí para julgar a gente, Ele está falando, assuma a situação que você está e trace um plano para sair dela. Mas o plano para sair requer meu e seu compromisso. Você não vê um bêbado parando de beber, se ele não parar de beber. Se ele não ir mais num bar, se ele jogar fora as bebidas. Certo? Tem uma parte do nosso compromisso. Tem uma parte do meu e do seu compromisso. Então, gente, Jesus já garantiu muitas liberdades para a gente na cruz. Se nós estamos nos entregando a esses desejos e pensamentos, a gente tem que olhar para o nosso coração. Temos que olhar para o nosso coração. Não dá para transferir a responsabilidade para outras pessoas. Não importa a sua idade,
Não importa o seu histórico. Você precisa olhar para o seu coração. O que te motiva a fazer essas coisas? Às vezes, o exemplo que eu dei aqui, às vezes você está num sentimento de carência. Deus pode preencher isso. Ah, isso quer dizer que eu não vou casar? Não tem nada a ver. Estou falando que esse seu anseio absurdo de carência, Deus preenche. E Ele tem uma pessoa para você que vai te preencher também. Eu acredito. Te comprovo biblicamente que há espaço para isso. Mas não adianta nada. Deus, eu estou carente. Preenche, Senhor. E eu vou me isolar do sexo oposto. Vou virar um ermitão. Viver na Pedra Grande. Deixar a barba crescer. Vira um louco, igual o João Batista. Adianta? Não, existe um compromisso. Eu também vou conhecer, mas eu não vou viver na vergonha, eu não vou viver no medo. Por quê? Porque eu sei que essa necessidade que eu tenho, o Senhor já preencheu ela na minha vida. E eu posso me relacionar com as pessoas, sem medo. O medo e a vergonha que impede a gente de se relacionar de uma maneira leve, de ser amigos das pessoas. Ai, mas se alguém soubesse, se minha vida passasse no telão da comunidade, nossa, todos os meus erros, o Senhor já sabe de todos eles. Ele não está preocupado com isso. Ele quer você ter um futuro de paz e esperança para mim e para você. Mas para isso a gente precisa assumir certos níveis de compromisso. Moisés assumiu certos níveis de compromisso. Pode botar o próximo, mano. Se você se sente ainda meio fora dos planos de Deus, Deus diz hoje para você, eu vou ler toda vez essa frase aí para você gravar na sua cabeça. Quando parece que você foi esquecido, Deus está fazendo de você uma pessoa melhor. Mas parece que nada está acontecendo na minha vida. Eu não estou vendo as coisas acontecer. Eu oro, e nada acontece. Eu oro para o príncipe encantado. Ele não veio de cavalo alado. Não vai vir mesmo, filha. Eu oro para Deus mudar minhas finanças. Eu oro para perdoar aquela pessoa. Não precisa orar para perdoar, você decide. Perdoar é uma decisão. Eu oro para Deus tirar a vontade de pecar. Ele já venceu o pecado. Ele quer que você escolha um compromisso de não pecar mais. Faz sentido, não faz, gente? É a nossa parte. Deus não é um santo milagreiro. Ele faz milagre para que a glória dele seja mostrada. Mas ele não fica distribuindo o milagre de graça. Pessoal, hoje é o dia que Deus está feliz. Já é bênção para cá, bênção para lá, Silvio Santos. Não é assim. Deus, ele responde mediante o nosso compromisso. Aquele povo hebreu não podia ser liberto se Moisés não tivesse assumido isso. Então a gente precisa se comprometer, mas mesmo no momento que parece que a gente está esquecido, se nós estamos diante do Senhor, Ele tem um plano para a gente, Ele está transformando eu e você em pessoas melhores. Olha o que diz Êxodo 3. Êxodo 3:1, certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, certo? Sacerdote de Midian. Então ele já saiu do Egito, ele está lá no poço, casou, está lá cuidando das ovelhas do sogro. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, no monte de Deus. Quando ele chega lá, acontece uma parada muito louca. Acontece a sarça ardente, Deus fala com ele, restaura o chamado de Moisés. Deus não estava deixando ele aleatoriamente lá jogado. E Deus falou, poxa, eu estou precisando de alguém para salvar os hebreus, né? Vou chamar Moisés. Não. Moisés, ele fica 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, longe do palácio que ele cresceu, longe do seu povo, longe da sua família. Mas nesse tempo, Deus estava tirando, sabe o quê? O Egito de Moisés. 40 anos Deus estava tirando o Egito de Moisés. Tirando todas aquelas coisas que ele aprendeu. Sabe toda aquela maneira, aquele negócio que eu falei para você no começo? Ai não, Deus não existe, não sei o quê, onde já se viu você fazer isso, não existe milagre, não existe não sei o quê. Todo esse tipo de pensamento nefasto do capeta, Deus precisa tirar da gente para a gente poder entrar num processo de mudar, marcar a geração. Eu e você não vamos transformar, impactar a vida das pessoas, fazer uma mudança nesse mundo, com um monte de dúvida dentro da gente. Ai, Deus não faz, esse negócio Deus não faz. Para o Senhor nada é impossível. Só que por isso a gente precisa andar perto dele para tirar essas coisas da gente. O processo do deserto, gente, é um processo onde Deus está tirando o Egito da gente. Você está entendendo o que é tirar o Egito? Tirando esses desejos. Mas se no meio desse processo a gente abraça de novo o desejo, parece que a gente perdeu tempo. Não parece? Não adianta nada. Deus não volta atrás, a promessa de Deus se mantém a mesma. Mas o nosso compromisso é de continuar perseverante.
Não dá para ser Moisés, ficaria lá no deserto de Midian pensando, ai, como era bom aquela uva no palácio do faraó. Como era boa aquela romã, ó, que eu lembrei. Como era bom eu ter aqueles caras abanando a mim, devia ser calor lá. Ele não ficou com saudade da vida dele. Ele estava vivendo aquilo, ele tinha entendido aquilo que Deus tinha para ele. Tanto que quando Deus chama Moisés de novo para ir lá, não é verdade? Não, eu estou adiantando, depois eu continuo. Depois de Moisés aprender muito no palácio, gente, ele estava aprendendo sobre humildade e dependência, enquanto ele estava no deserto. Ele estava aprendendo que o título dele lá no Egito não valia nada no deserto. Que o título dele lá não valia nada para Jetro, seu sogro. Não valia nada. Às vezes a gente chega com muito orgulho diante de Deus. O Senhor está falando, olha, eu respeito, eu te criei assim. Mas isso, se você não se humilhar, se você não depender de mim, eu não posso transformar isso em bênção para outras pessoas. Não importa o quão conhecimento, quanta teologia você tenha. A questão é o coração. O Senhor está interessado no seu e no meu coração. Depois de conhecer a Jesus, nós não podemos olhar com saudade do nosso passado, sabe, gente? Ficamos com muita saudade do passado. E aí fica muito difícil a gente abandonar as coisas. Você chega e fala, mano, agora vai, agora minha vida vai. Eu vim decidido hoje, eu vou mudar. Não adianta se você não se arrepender das velhas práticas. Então deixa eu te dizer, precisa de compromisso? Precisa ou não precisa? Precisa. Mas antes do compromisso, nesse processo de assumir um novo compromisso, tem que ter um arrependimento. Tem que ter falado, eu não vou mais praticar esse tipo de coisa. Eu não vou mais ter esse tipo de pensamento sobre mim mesmo. Eu não vou mais me comportar dessa maneira. Eu não vou mais, e eu assumo um compromisso de não fazer mais isso, Senhor. É um compromisso para você mesmo, é um compromisso às vezes que tem que falar para alguém. Olha, Jô, eu não vou mais fazer isso, mano, mas eu preciso que você me ajude a não cair mais nisso. Por isso que a vida cristã não se anda sozinho, sempre se anda com alguém. A gente assume um compromisso, a gente precisa de arrependimento. Sem humildade e dependência de Deus, não há maturidade, gente. Deus não pode entregar o melhor para mim, para você, se a gente não largar o mais ou menos bom. Eu quero o melhor, Deus manda o melhor, mas se não vier, esse aqui podrinho tá bom. Dá para ter o melhor? Não dá, gente, é óbvio. A perseverança gera na gente um caráter, gera aprovação diante do Senhor. Não queira só ser usado por Deus, queira ser aprovado por Deus. E ser aprovado por Deus envolve persistência, paciência. Não se entregue para o mais ou menos. Não se entrega para o mais ou menos. Seja você a melhor versão de você mesmo. O Senhor pode fazer isso através do Espírito Santo na sua vida. Mas se você nivelar por baixo, você vai atrair o quê? Coisa de baixo. Se você for uma pessoa 50% confiável, você acha que as pessoas 100% confiáveis vão se aproximar de você? Não. Você atrai esse tipo de gente. Pouca fidelidade vai atrair gente com pouca fidelidade. Então nós não temos que preocupar com os outros, nós temos que preocupar conosco. Quanto de nós estamos sendo santos, quanto de nós estamos assumindo um compromisso real de mudança, de transformação, de arrependimento. Aí está difícil. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai ficar mais fácil. A diferença é como a gente vai reagir quando ficar mais difícil. A pressão que você tem hoje, talvez, como solteiro, como solteira, é uma. Quando casado, ela vai ser diferente, mas ainda vai existir. A questão é que se você tem um coração humilde e dependente de Deus, você vai saber como lidar com essa situação. Agora, um coração orgulhoso sabe se humilhar e pedir conselho? Não. Coração orgulhoso faz o quê? Eu já passei isso quando eu tinha 15 anos. Eu sei resolver. Aí, cara no chão. Quebra a cara. Orgulho. O orgulho precede a ruína. Não tem como. A gente precisa se humilhar, precisa aprender, precisa ouvir de Deus. Então, para a gente ter o melhor, temos que largar o meia boca. Para receber roupa nova, você tem que tirar as roupas velhas do seu guarda-roupa. Ah, mas não tem espaço. Não dá para comprar outro guarda-roupa. Joga as roupas antigas fora.
Recebe coisa nova, gente. Ai, mas essa roupa eu ganhei tanto. Do meu ex, eu ganhei essa camiseta. Ficar preso a coisa, sabe que não tem sentido algum. Deus está falando, eu tenho um novo para você, para mim. Não, mas isso aqui eu prefiro ficar com esse, que aqui eu tenho controle. Não é esse tipo de vida que o Senhor tem para a gente. Amém, gente? Terceiro ponto é, se você ainda se sente meio fora dos planos de Deus, Deus diz hoje para você que Deus usa o que te incomoda para fazer a diferença do jeito dele. Deus usa o que te incomoda. Droga, Gustavo. Sei que isso ia ter coisa boa. Olha o Êxodo 3, 7 a 10. Então o Senhor disse para Moisés: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto o meu povo, os hebreus lá no Egito, tem sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora, se liga. Falou isso para Moisés, que tinha fugido do Egito, vivendo a vida dele de boinha. Agora, vá, pois eu o envio ao faraó, e você deve tirar o meu povo Israel do Egito. A coisa que Moisés menos queria era fazer o quê? Voltar para o Egito. Certo? Tinha medo de ser morto, mesmo depois de 40 anos, sei lá, tem um post dele procurado. Não sei o que passava pelo coração de Moisés, mas não era confortável para ele voltar para aquele lugar. Não era mais. Deus, obrigado pelo convite. Eu estou aqui com as minhas ovelhas, minha mulher, meus filhos, minhas crianças. Para que eu vou me meter nessa roubada de voltar para o Egito? É louco, você é louco, não vai bater bem na cabeça. Um dia Moisés, ele está profundamente incomodado com a injustiça, ele está irritado, e independente de Deus, ele vai e toma uma atitude. Essa atitude acontece o quê, gente? Mata um egípcio. Moisés sabia dessa injustiça? Sabia ou não sabia? Gente, vocês estão aqui? Deus falou para Moisés que ele viu o povo dele injustiçado, sofrendo. Moisés conhecia isso que Deus estava falando para ele? Sim, ele viu. Ele tentou fazer algo com as mãos dele, mas ele fez sem consultar a Deus. O senso de justiça vinha de Deus, mas o assassinato não vinha de Deus. Às vezes você tem algo no seu coração que é o caminho certo, mas você não está perguntando para Deus o como fazer isso. Você está querendo assumir as rédeas. E aí você começa a conduzir o seu caminho. O desejo está certo, a forma é que está errada. Só que a forma com o desejo certo leva a gente para o caminho errado. É ou não é, gente? Você não pode ter só a boa intenção de ir para São Paulo. Se você pegar Dom Pedro, você não chega em São Paulo, você tem que pegar Fernão Dias. Não adianta só a boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. Não é só boa intenção, é caráter, é falar, Senhor, eu me humilho, eu dependo de Ti, para onde eu vou agora? Esse é o compromisso que Deus espera da gente. Não é um compromisso aparente, é um compromisso de coração, porque Ele sonda os corações, diz a palavra. Pode pôr a próxima aí, Gessé? Era essa a frase mesmo. Toda vez que você age independente de Deus, você assassina algo e se torna um fugitivo. Gustavo, mas eu nunca matei ninguém. Você não sabe. Você pode ter matado um sonho. Um plano de Deus para a sua vida. Está chegando lá perto, muitos de nós, jovens cristãos, a gente não chega num lugar, porque a gente desiste antes, a gente não persevera até o final. Tem que perseverar 10 dias, a gente persevera 8 e não dá, a gente chuta o balde. Já era, não deu, Deus não quis. Perseverar. Se você fizer isso no seu emprego, você não ganha o seu salário, se você não perseverar, não é verdade? Por que com Deus seria diferente? É porque Ele é gracioso, Gustavo. Ele me abençoa, Deus. Ele te abençoa, Ele me abençoa, mas Ele quer compromisso. Ele não quer que a nossa atenção seja dividida para outras coisas. Um pé no mundo, pé na igreja. Lascou. Não vai receber. Morno, não recebe o reino de Deus.
Uma vida que não é santa, faz tudo certinho religiosamente, mas não tem santidade, não tem uma vida de entrega com Deus, de relacionamento com Deus, não muda nada. Por isso que o Brasil tem tanto evangélico e o Brasil é uma droga. Não é culpa dos que não são crentes, é culpa de nós, que não cuidamos das pessoas, que não somos justos com quem deveria ser justo. Está sempre o jeitinho brasileiro nas coisas. Se a gente vive com esse padrão, não cuidando da vida do irmão, mas cuidando da nossa própria vida, buscando ser uma referência, buscar ser santo, buscar pedir, consultar a Deus antes de qualquer decisão, as coisas mudam. As coisas não vão mudar na sua empresa por causa do seu patrão, ou na sua escola, ou na sua faculdade, vai mudar por causa que você está lá. É o seu exemplo de sal e luz. No seu relacionamento, no seu namoro. As coisas só vão se tornar melhores quando você assumir o compromisso, não quando seu namorado for uma pessoa melhor. Ele não vai ser não, filha. Chora. Brincadeira. Mas Deus muda tanto o homem quanto a mulher, graças a Deus. Mas a gente fica, o que eu quero dizer com isso é o que, gente? A gente transfere a responsabilidade de mudança. A gente transfere a responsabilidade para outra pessoa, a gente não assume ela e fala, Senhor, é comigo, é eu que preciso mudar. O compromisso tem que ser comigo. Quando um não quer, dois não faz. O compromisso tem que ser comigo. Não é a pessoa que tem que mudar, sou eu e você que temos que mudar. Moisés, Deus não mudou. Moisés é que tinha que mudar. Então sabe, toda vez que a gente toma uma atitude sem Deus, toda vez que a gente age independente de Deus, a gente assassina alguma coisa, se torna um fugitivo, porque a gente se torna fugitivo do quê? Do projeto que Deus tinha para a gente. É Jonas fugindo, não querendo ir para Nínive. Fugindo de Deus. Só que quando a gente escolhe obedecer a Deus, vem bênção, vem provisão, vem alegria, mesmo em meio à dificuldade. Moisés estava indo para um lugar tenso, gente. Não foi tão legal igual o desenho, né? Ô irmão, quanto tempo que eu não tive o desenho, mostra assim, né? Quando assistiram o Príncipe do Egito aqui, é bem velho o desenho. E aí chega, né? O Moisés chega e fala, ô meu irmão, faraó, é nóis, poxa, que saudade. Não foi tão romântico assim. Tem um pouquinho mais de tensão, uma pitadinha de tensão. Mas Moisés foi, gente, ele estava disposto. Porque ele sabia que quando você tem uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, Ele vai te dar provisão, Ele vai te dar força para você perseverar. Mas isso precisa perseverar. O quarto ponto. Se você ainda se sente meio fora dos planos de Deus, Deus diz hoje para você. Quando você fica desacreditado e distante, Deus continua te amando e buscando o seu coração. Porque sabe, gente, parece repetitivo, porém Moisés era um cara que sentia muito. Moisés foi rejeitado pelos egípcios, Moisés foi rejeitado pelos hebreus. A marca na vida de Moisés é rejeição por todos aqueles que o amavam, ou que diziam que o amavam. Isso fez com que ele tomasse decisões sem consultar a Deus, que trouxeram morte, que ele questionou a própria identidade dele. Agora, mesmo quando a gente fica distante de Deus, Ele ainda tem um plano para nos resgatar, Ele ainda continua nos amando. Essa que é a beleza do Senhor. Ele não ama de acordo com o nosso desempenho, Ele ama a gente porque Ele criou eu e você. Isso não ausenta o compromisso. Isso não deleta a questão de você viver uma vida de arrependimento. Mas o amor do Senhor continua o mesmo. Olha o que diz o texto. Êxodo 3, 2-5. Tudo isso, certo? Nós estamos ali num trecho de Êxodo 2 até o Êxodo 3, por enquanto. Ali o anjo do Senhor, ele apareceu lá ele foi até o monte, lembra? No Monte Sinai. Como nós lemos no ponto 2. E aí chega a continuação do texto, é assim. Ali o anjo do Senhor, ele apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia aquele arbusto. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome um arbusto? Eu preciso ver eles de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Imagina uma voz saindo de uma árvore, pegando fogo. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu.
Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. No meio do nada, Moisés tem um encontro com Deus. No meio do nada. Até mesmo quando nós estamos distantes, o nosso coração duro, o Senhor ama e se interessa para que a gente volte a gente volte para o projeto dele. Moisés está lá na vida dele tranquilo. Eu tenho o controle. O turbilhão já passou. Sabe o que eu acho que Moisés pensava? Ele pensava assim: poxa, eu tive um tempo mó ruim, já fui perseguido por assassinato, meu povo não me queria, agora demorei pra caramba para casar com a filha do Jetro aqui, agora eu já tenho a confiança dele, vou continuar aqui com as minhas coisas, e agora eu vou largar toda essa segurança para ouvir a Deus? Oh Deus, poxa, manda algo mais fácil. O conformismo, o comodismo, gente, para a gente é uma armadilha do caramba. A gente se acomoda com esse tipo de pensamento. Eu vivi para isso mesmo, não vou casar. Eu vivi isso mesmo, eu não vou me formar, não vou conseguir entrar nessa faculdade. Não, meu destino é esse mesmo, eu vou ser peão o resto da vida. Não, eu nunca vou conseguir. É esse tipo de raciocínio que faz com que a gente não experimente o melhor de Deus. Não estou falando de pensamento positivo. Faz Deus, faz Deus, faz Deus, faz Deus. Eu estou falando de ter, como diz a palavra, a visão correta sobre si mesmo. A Bíblia fala, no Novo Testamento, não tenha um senso elevado sobre você mesmo, e nem pior sobre você mesmo. Tenha a medida da fé, tenha a medida que Deus te deu. Quando você pensa muito mal de você, não é isso que Deus quer que você pense. Quando você pensa muito bem de você, não é isso que Deus quer que você pense. Por isso que a medida equilibrada é quando nós temos um relacionamento com Deus. A medida equilibrada é quando a gente tem alguém que conhece o nosso coração, que olha e fala: Serginho, você está pensando muito mal de você, mano. Você não é esse cara que você está pensando. A gente tem momentos ruins, não tem, gente? A gente tem momentos que a gente se acha pior, mais feio, cabeçudo. Cabeçudo eu, no caso. A nossa autoestima baixa. Mas se a gente se entrega para essa vergonha, para esse sentimento, a gente começa a nivelar por baixo. Certo? E aí qualquer porcaria que vier, a gente aceita. Relacionamento, principalmente relacionamento e ideias falsas. Como eu gosto de chamar de minhoca. Minhoca na sua cabeça. Aí começa a vir: nossa, desse jeito, com essa roupa, você nunca vai conseguir que alguém olhe para você. Você não tem inglês, você nunca vai conseguir esse trabalho. Você não foi fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar sobre muito. Não é isso que o versículo diz. O versículo diz: seja fiel no pouco e o Senhor te colocar sobre o muito. Ele está falando de uma condição para o futuro. Ele não usa esse versículo para condenar. O diabo conhece a Bíblia, gente. Ele usa a Bíblia distorcida para fazer com que a gente se entregue para as nossas emoções. Igual eu já falei da minha história, né? Quando eu terminei o namoro, Deus falou né? Eu tinha entendido que era Deus. Ele falou que era para eu ficar solteiro o resto da minha vida. Ser igual Paulo, celibato, pregar o evangelho para as nações. Eu achava legal, estou fazendo uma coisa boa, vou pregar o evangelho, mas eu não perguntei para Deus se era isso que Ele queria. E hoje eu estou casado, graças a Deus. Porque não tem a ver com o projeto de Deus, não tem a ver com o meu projeto, tem a ver com o projeto de Deus. Quando a gente duvida disso, pode parecer uma ideia boa, mas se você não leva essa ideia cativa, como diz Paulo, pega todo o pensamento e leva o cativo ao Senhor, a gente não consegue saber se isso vem de Deus ou não. Você já teve uma ideia? Presta atenção nessa pergunta. Você já teve uma ideia que parecia muito ser a sua ideia, mas não era ela? Não era a sua? E quando você pensou, refletiu depois, você viu que era coisa ruim? Você está dirigindo um carro, certo? Acelera um pouquinho. Não custa nada acelerar um pouquinho. Aí você fala: é verdade, estou aqui na estrada, sozinho. Por que não acelerar? Aí vem um carro de frente com você e bate. Estou falando de coisas pequenas, gente. Não estou falando de assim: nossa, por que você não joga o carro da ribanceira? São coisas sutis.
Por que você não assiste isso aqui? Ninguém está vendo. Você apaga o histórico. Segue essa pessoa, ninguém abre, ninguém tem a sua conta, ninguém tem a digital do seu celular. Meu só, se você ocultar isso aqui, ninguém vai saber. Está na sua conta bancária. E você fala, poxa, é verdade, que ideia maravilhosa, sou um gênio. Não é nada. É diabo. Porque quando der errado lá na frente, gente, a gente vê que foi uma atitude errada e um pensamento errado. Só que isso traz vergonha, condenação. E aí a gente não quer sair dessa sombra, dessa coisa ruim. E a gente se entrega para a vergonha. Tome cuidado com as vozes que você ouve. Vozes que te levam para a melancolia. Vozes que dizem que você não é amada, que você não é bonita, que você não merece ter o trabalho que você tem. Toma cuidado com essas vozes. Elas não vêm do Senhor. Tome muito cuidado. Fala para a pessoa assim, toma cuidado. Deus ama você. Ele te criou dessa maneira. Se você está tendo problema com isso, se você está lutando com a sua identidade, se você está lutando com algum sentimento, você precisa conversar sobre esse sentimento. Você não pode se entregar para ele. Eu sou assim, vou morrer assim, amém. Não é assim que funciona. Você precisa conversar sobre isso. Moisés falou com Deus sobre isso. Moisés falava dos seus sentimentos para Deus. E isso nós vamos chegar no quinto ponto. Suas fraquezas não podem ser suas desculpas, se Deus está falando com você. Não dá para a gente se esconder atrás de desculpa, se Deus já falou que tem um propósito para mim, para a sua vida. Deus falou para você, olha, eu te chamei para você ser um ministro, para você pregar o evangelho, para você ser um evangelista, para você ser um segurador de porta, para você receber bem as pessoas, para você cantar, para você chorar, para você lavar pé, para você fazer o que você quiser. Eu te chamei para isso. Agora que eu te chamei, você não pode mais dar desculpa. Pedrada, né? Mas eu não sei, foi o que Moisés falou. Bota aí, Gessé. Êxodo 4. Moisés, porém, disse ao Senhor, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Eu não sabia antes quando estava no Egito, imagina agora. Não tenho. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. E o Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Pá, tapa na cara. Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego e o faz ver? Por acaso não eu? Não sou eu o Senhor? Você não sabe falar? Pede que eu te ensino. Você não sabe se posicionar? Eu te ensino. Está lutando na nossa vida de santidade? Eu te ensino. Por isso que Jesus veio para a terra, não foi para firular como Deus, ele falou assim, eu sou o padrão, eu resisti, eu não pequei, eu fui santo, eu não me envolvi com promiscuidade, eu sou o modelo, vivam como eu vivi. Por isso que Jesus veio para a terra. Mas Jesus, eu não posso reencarnar você não, mas eu vou enviar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vivendo dentro de vocês vai te ajudar a viver essa vida que eu vivi. Amém, gente? É simples como parece, o Evangelho não é complicado. Mas envolve a gente entender essas coisas. A gente precisa entender que se Deus chamou a gente para alguma coisa, não dá para viver de desculpa. Desculpa vai atrasar a sua vida. Vai atrasar o projeto que Deus tem para a sua vida. Quando você tem uma palavra, uma clareza, uma coisa que o Senhor já te chamou, obedeça. Abra mão das coisas que você precisa abrir para que isso aconteça. Moisés teve que abrir mão dos rebanhos, de tudo da vida certinha. Teve ou não teve, gente? Teve que abrir. Porque senão é muito fácil. Deus, eu faço quando eu tiver tempo. Deus não chama esses. Deus abençoa, chama, dá alegria, novo entendimento para aqueles que estão dispostos a se comprometer. E, gente, tem que abrir mão de certas coisas. É um feriado prolongado aqui. Podia estar em qualquer outro lugar. Se você tem uma condição financeira, você podia ter pensado. Mas sabe, tem muitos aqui que escolheram estar aqui hoje. Não tenho nada contra os que viajaram, não estou falando isso não. Mas eu estou falando que se paga um preço para servir ao Senhor, se paga um preço para conhecer ao Senhor. Não se conhece a Deus sem ler a palavra, não se conhece a vontade de Deus sem orar, não se conhece a Deus ouvindo a sua mente de lixo. Se conhece a Deus separando o tempo, pagando um preço.
E é um preço que vale a pena, mano. Vale a pena. Mas precisa de perseverança. Ai, nada está acontecendo, o Senhor está trabalhando. Só que o Senhor precisa tirar coisas do nosso coração. Eu não posso te entregar o melhor se eu não tirar aquilo que está dentro de você. Porque se eu te entregar o melhor, com isso que está dentro, você vai perder. Faz sentido, não faz? O que eu vou dar 100 mil reais para quem está 90 mil endividado? Vai usufruir dos 100 mil reais? Não, vai queimar. Para pagar as coisas. Então Deus, Ele quer dar coisas para mim e para você. Não só materiais, mas principalmente espirituais. Alegria, gente, sabe? Capacidade de se relacionar. Mudar os nossos olhos. Deus quer mudar os nossos olhos. Mas para isso a gente precisa estar disposto a parar de dar desculpa para o Senhor. Pare de dar desculpas. É difícil isso para mim falar isso, sabe, gente? Porque parece que eu estou condenando você. Eu não estou condenando você, eu estou falando para mim mesmo. Para, Gustavo, de dar desculpa. Eu preciso parar de dar desculpa também. A gente tem que parar de dar desculpa para as coisas que o Senhor já chamou a gente. Mas eu não sei, custa muito. Pede graça ao Senhor. Pede sabedoria. Abre mão de um namoro promíscuo. Abre mão de pensamentos sobre você mesmo que são falsos. Que depredam você mesmo. Ah, eu não sou bom. Ah, eu não sou bonita. Ah, eu não sei falar. Ah, eu nunca vou ouvir. Pare de pensar essas coisas. Esses pensamentos não vêm de Deus para a sua vida. Reaja! Como que eu reajo? A Bíblia fala, o capacete da salvação. Lembre de quem você é em Jesus. Filho, filha, amado do coração do Senhor. Amém, gente? Deus está chamando você para viver coisas grandes. Não deixa suas desculpas te paralisarem. As grandes coisas de Deus vêm em obediência. Se você fala, eu vou, então Ele fala, beleza, eu vou prover tudo o que você precisa para o seu caminho. Tudo o que você precisar, eu estou te dando. Sabe quanto custa, Rick? Nada, de graça. Sabe por quê? Porque você está me obedecendo. E eu sou o Deus que tenho todas as coisas. Então se você se comprometer a obedecer, eu vou te dar tudo o que você precisa. Ai, Gustavo, mas eu não acredito nisso. Esse é o problema, a gente não acredita nisso. Na parte principal da história a gente não acredita. Obedece, creia, abra a mão. Duvido que você não vai colher. Eu sou prova de que, gente, quando a gente abre mão, as coisas acontecem. Tem muito mais gente aqui, ó, que eu tenho certeza que poderiam contar histórias. Quando a gente abre mão e obedece, as coisas acontecem. Mas para isso a gente precisa passar por isso. Lembra da parábola do banquete de Lucas 14? A gente falou lá no acampamento. Um cara chama todo mundo para um banquete. E quando ele convida essas pessoas, todo mundo tem uma desculpa. Oh, não posso ir na sua festa hoje, não posso ir no seu banquete hoje. Por quê? Ah, porque eu acabei de comprar uma casa. Ah, porque eu acabei de casar. Ah, porque eu acabei de... Todo mundo com uma desculpa. E aí o Senhor que montou aquele banquete fala, beleza, vocês não vieram? Eu vou chamar aqueles que não estavam convidados. Porque agora o meu banquete é para todos. Como a Tássia e o Rick falaram no acampamento, nós temos que tomar cuidado com os aperitivos. As pequenas coisas que, sabe, quando você vai na churrascaria, você começa a comer antes, e quando chega a carne você não aguenta. Você encheu tanto de besteira a sua vida, que agora quando vem algo bom, você está cheio. Aí tem que esperar uma outra oportunidade. Nós temos que se esvaziar da gente. Quero me esvaziar de mim, Senhor. Esvaziar das minhas ideias, dos meus títulos, como diz a música, das minhas ilusões. Eu quero me esvaziar dessas coisas para que o Senhor me encha, para que o Senhor seja tudo em mim. É um compromisso nosso, é um compromisso meu para com o Senhor. E o último ponto. A melhor vida que você pode ter é no centro da vontade de Deus. Você pode ter, sabe assim, como eu disse no começo, muitas ideias de como seria a sua vida ser. Ah, se eu tivesse namorado com fulano, onde eu estaria agora? Ah, se eu não tivesse tomado essa decisão do trabalho, eu estaria onde? Ah, se eu não tivesse entrado naquele esquema de dinheiro, onde eu estaria hoje? Ah, se eu tivesse esse tipo de pensamento, gente, só traz ansiedade. O pensamento correto é esse: a melhor vida que a melhor vida que você e eu podemos ter é no centro da vontade de Deus. Olha o que diz o texto de Hebreus 11, 29. Pela fé,
povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quem conduziu o povo no meio do Mar Vermelho, gente? Moisés. Moisés experimenta milagres cabulosos. Pão caindo do céu, água da pedra. Porque ele disse sim lá na sarça. Lá naquela árvore pegando fogo, ele olhou e falou: tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Moisés se tornou o libertador do povo de Deus. Ele foi viver o seu chamado, ele foi viver o seu destino. Deus tinha grandes coisas para Moisés, Deus tem grandes coisas para mim e para você. O que nos falta de como Moisés é obedecer aquilo que nós já sabemos. A Bíblia fala que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, este peca. Fazer o bem não é só fazer o bem ao próximo, é fazer o bem para nós mesmos. Muitas vezes a gente é tão rápido de fazer o bem para os outros, mas quando se trata de fazer a melhor escolha para nós, nós titubeamos. Não, vai me custar muito. Não, para servir eu faço, mas para eu assumir um compromisso me custa muito. O Senhor não quer que isso aconteça, nós temos que ser rápidos para obedecer ao Senhor. Eu e você precisamos acreditar de que Deus tem o melhor para a gente. Amém, gente? Nós temos que acreditar. Temos que parar de ver Deus como um cara mau, ou Deus como um cara indiferente. Ele está de braço cruzado no trono esperando vir o apocalipse. Ele não está fazendo isso. Ele se interessa pelas nossas vidas. Ele olha nos nossos olhos, sabe as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos temores. Foi por isso que Jesus veio aqui. A Bíblia fala que não tem sofrimento humano que nós passamos que o Senhor Jesus não tem experimentado. Olha, sente esse drama. Não existe sentimento humano que Jesus não sentiu. Por isso que Ele pode ensinar a gente como lidar com as coisas. E ao mesmo tempo a Bíblia também fala que não foi nos dada a tentação que o Senhor não proveu para nós o escape. Então nenhuma tentação que você passa na sua vida é grande o bastante para você dizer não. Por isso que aqui na comunidade nós acreditamos muito que o Evangelho tem a ver também uma parte de Deus e uma parte nossa. A santificação é uma parte nossa. Nós nos tornamos santos porque nós entendemos que Deus tem o melhor para a nossa vida. Nós não estamos aqui esperando morrer para ir para o céu. Nós não somos melhores que as pessoas que não conheceram a Jesus ainda. Nós vivemos para que elas conheçam. Só que eu não posso cuidar de um doente estando doente. Se eu não tiver a minha identidade firmada, como é que eu posso ficar flertando com o inimigo? Que risco que nós estamos correndo. Vocês entendem isso? Eu me sinto responsável por muitos de vocês aqui. Eu não sou tão velho assim. Mas tem muitos, quando eu orava por essa reunião que o Senhor colocou no meu coração, muitas pessoas estão sendo tentadas, estão tendo flertes com uma vida passada, com sentimentos passados, pensando em voltar para isso. E o Senhor não tem isso para a sua vida. Pessoas estão sendo atacadas na mente. Muitos pensamentos errados sobre você mesmo. Fez com os outros, mas não vai fazer comigo. Isso é mentira. O Senhor quer fazer isso na sua vida. Seja o que for. Mas está na hora da gente obedecer ao Senhor. Porque sabe, quando você tem uma promessa de Deus aqui, e você escolhe obedecer, veja aqui o meu desenho. Para onde você vai, a promessa de Deus te segue. Porque você está obedecendo. Agora, se a promessa de Deus está aqui e você não escolhe obedecer, eu e você ficamos aqui. E para onde a gente vai, a promessa de Deus continua aqui parada. Porque Ele está falando, eu vou dar, e eu vou te acompanhar quando você estiver obedecendo. Pô, Gustavo, mas então Deus é um Deus mau. Não é, Ele é bom. Mas Ele só pode garantir aquilo que Ele está envolvido. Ele não pode garantir um negócio que Ele não está envolvido. Onde Ele é Senhor, Ele abençoa. Se Jesus é o Senhor do seu namoro, Ele vai abençoar. Se Jesus é Senhor do seu casamento, Ele vai te abençoar. Se Ele é Senhor da sua vida pessoal, da sua vida acadêmica, você consagrou a sua vida acadêmica ao Senhor. Pai, eu faço essa faculdade para o Senhor me coloca onde o Senhor quiser. Se você pegou o seu trabalho e consagrou ao Senhor, você está debaixo. Agora, se você está lutando para viver a sua própria vida, você está lutando à toa. Porque esforço sem uma promessa não vale de nada. Agora, esforço debaixo de uma promessa
tem frutos, tem obediência, tem alegria, tem colheita. A gente colhe alguma coisa do fruto que a gente tem suado. Você pode ficar em pé no seu lugar para a gente terminar orando? Tem mais um texto, Gessé. O que a gente faz? Olha o que diz esse texto aqui para a gente encerrar. Hebreus 11, 24 a 29. Nós lemos só o versículo 29, mas eu queria ler com você. Hebreus 11 é o capítulo chamado dos heróis da fé. A Bíblia relata, o escritor de Hebreus relata, aqueles que foram considerados diante de Deus como heróis. E o mais louco é que todos os heróis são pessoas que começaram muito mal. Raabe está lá, Moisés está lá, olha o que diz o texto. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou, o que ele faz, gente? Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Forte esse texto, vou ler de novo. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse os seus filhos mais velhos, uma das pragas do Egito. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos eles afogados. Por causa do compromisso que Moisés fez, olha quantas coisas aconteceram de bem, não só para ele, mas para todo o povo de Deus. A sua atitude de compromisso, de santidade, não muda só a sua vida, impacta 10, 20 anos para frente. Eu e você não conseguimos enxergar, mas um dia você vai ter uma família. A sua decisão hoje vai apontar para que família você vai ter. Não é os seus pais ou a sua experiência de família que deu errado que vai definir como é que vai ser a sua família no futuro. É o meu e o seu compromisso hoje. Pode botar o próximo ano. Tenha a sua identidade em Jesus. Moisés rejeitou a identidade da terra pela identidade do céu. Deus tem um nome e uma história para você. Escolha a sua identidade em Cristo. Escolha a sua identidade em Cristo. Moisés não era mais chamado de filho da filha do faraó, ele não era mais chamado de assassino, ele não era mais chamado o hebreu assassino, ele era chamado de Moisés. Alguns falam que Moisés era amigo de Deus. Assim como Abraão, Moisés era aquele que o Senhor vinha e falava: eu vou revelar isso a Moisés, porque ele é meu amigo, ele é meu servo. Tudo isso por causa que ele tinha uma identidade firmada. Pode pôr o próximo, mano. Para a gente encerrar aqui, é de verdade encerrar mesmo. Não fiz só para você ficar em pé, para você prestar atenção comigo um pouco mais. Você não é o seu pecado. Às vezes a gente pensa, né? Moisés era um assassino, Davi era adúltero, toda aquela lista que a gente viu. Gustavo era um pecador. Mas é muito importante lembrar que eu e você, eu quero lembrar você, você não é o seu pecado, você não é o seu erro. Moisés cometeu um assassinato, mas ele foi perdoado, restaurado e se tornou um libertador. Se tem uma coisa que é incrível na Bíblia, é o poder das escolhas de uma pessoa. Você não faz ideia do que você pode escolher ser e viver com Jesus. Existe um leque muito diferente quando você escolhe viver uma vida onde a sua identidade está centrada em Jesus.
Se hoje você se sente longe de Deus, se você se sente hoje como Moisés, sozinho, fugido, rejeitado, muitas pessoas com sentimento de rejeição. Deixa eu falar para você um negócio. O Senhor ama você. Você vai poder ter escolhas de futuro que você nunca sonhou ter. Porque Jesus vai abrir janelas e portas para você. Mas o primeiro passo não é enxergar o futuro. O primeiro passo é se arrepender. O primeiro passo é falar: Senhor, eu quero uma nova identidade. Eu não quero mais ser chamado de filho de fulano. Eu não quero mais ser reconhecido pelo meu pecado. Eu não quero ser mais reconhecido pelos meus erros. Eu quero ser reconhecido como um filho, como uma filha tua. Você pode fechar os seus olhos, colocar sua mão no seu coração? Por quê? Porque é uma decisão que tem no seu coração. Você tem que crer com o seu coração, não só com a sua cabeça. Você não pode crer somente com a sua mente, você tem que crer com o seu coração. Então eu quero lembrar para você, você não é o seu pecado. Você não é o seu pecado, você não é os seus erros, você não é aquilo que você poderia ter sido. Você é o que você é hoje. Deus criou você. Mesmo com os seus erros e com os seus acertos, Ele ama você. Mas Ele não quer ver você sozinho, lutando contra coisas que Ele não quer que você lute. Talvez você precise abandonar coisas no seu coração nessa noite. Você tem muito Egito dentro de você. Você tem muita visão antiga, você tem muito preconceito, mentiras que um dia você acreditou, que hoje você fala: eu não consigo viver sem elas. Eu não consigo viver sem elas. E o Senhor está te libertando nessa noite, você tem que crer nisso agora. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, 27, pela fé Moisés saiu do Egito, e sem ter medo do rei, sem ter medo do mundo, sem ter medo das coisas que poderiam acontecer com ele, ele continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Por mais que você pode pensar que Deus não está com você, que você não tem visto Ele se mover, parece que nada acontece, eu quero te lembrar, o Senhor está com você. Mas a gente só consegue enxergar se a gente está em obediência. Se nós não estamos em obediência, nós não podemos. Então, com as suas duas mãos no seu coração, comece a orar agora no seu lugar. Talvez você precise se arrepender, pedir perdão ao Senhor, por não estar em obediência, obedecendo aquilo que você já sabe que você tem que fazer. E isso tem te impedido de ver Ele. Peça perdão ao Senhor. Talvez você tenha deixado a sua identidade do passado afetar o seu futuro. E você não está mais conseguindo sonhar, porque você tem tanta vergonha dos seus erros do passado. O Senhor já te libertou também, você precisa confessar isso para Ele. Antes de eu orar, eu quero que você faça a sua oração mesmo, com as suas duas mãos no seu coração. Peça perdão a Ele. Todo o processo de compromisso começa com arrependimento. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, não com níveis diferentes de conhecimento de Ti, Pai, mas todos como seres humanos que precisam de Ti, Senhor. Nós precisamos do Seu amor, Pai. A gente já ouviu, tem tantas pessoas aqui, Pai, que já ouviram tanto do Senhor, mas escolheram viver uma outra vida e hoje estão voltando para estar contigo, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós nos comportamos como crianças, Senhor. Correndo atrás dos nossos desejos, ficamos choramingando, ficamos fazendo birra, Pai, porque a gente não conseguiu aquilo que a gente queria. A gente fica como criança que se ofende porque zoaram com a gente, porque brincaram, a gente se ofende, então aí a gente se esconde atrás da nossa vergonha e não trata as coisas, não pede perdão, não libera perdão. Pai, às vezes nós usamos, Pai, de ferramentas como ofensa para esconder a situação que está no nosso próprio coração. Pai, perdoa a gente de que muitas vezes temos enterrado coisas na nossa vida, com medo de sermos taxados por isso, como Moisés enterrou aquele egípcio, sendo que o Senhor quer trazer luz para poder restaurar a nossa vida, Pai.
Eu te peço, Senhor Jesus, faz isso no nosso coração, Pai. Não de uma forma emotiva, não de uma maneira que passa amanhã, mas algo transformador, genuíno, real, profundo, Pai. Que transforme a nossa mente, transforme as nossas atitudes, Pai. Senhor, eu declaro, Pai, rompido, Senhor Jesus, cadeias neste lugar, Senhor Jesus. Pessoas que não conseguiam ficar libertas, Pai, de relacionamentos, de flertes, Pai. Não conseguiam ficar libertas de pensamentos sobre si mesmo. Eu declaro pela autoridade no nome de Jesus, destruídos agora, Senhor. Nós cremos que não precisamos de um mover, Senhor Jesus, emocional para isso, mas nós cremos na Tua palavra, Pai, na Tua palavra que é capaz de romper os grilhões, Senhor Jesus, romper as amarras do inferno, romper as mentiras de relacionamentos e pensamentos que estavam levando tantas pessoas aqui para um buraco, Senhor. Eu profetizo, Pai, sobre os meus amigos e amigas aqui, Pai, a mente de Cristo, Senhor Jesus, que pensa o certo sobre si mesmo. E Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a todos nós a termos uma identidade firmada em Ti, Senhor. Que a gente possa andar, Pai, não atraído pelas coisas, Pai, que nos levam para a destruição. Mas que nós possamos andar, Pai, pelo caminho que traz vida, Senhor Jesus. Pelo caminho de alegria, Senhor Jesus. E esse caminho só pode existir através de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ajuda a caminhar por esse caminho, Pai. Sem atalhos, sem se desviar. No nome de Jesus nós oramos.